E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos de gêneros textuais apresentando o gênero textual cartoon. Então, primeiramente, o pessoal, o que é o cartoon? Ele é um gênero jornalístico que pode ser considerado opinativo, ou seja, que dá uma opinião, ou analítico, que faz uma análise. E essa opinião ou análise traz uma crítica, ou ele satiriza, ou ele expõe situações por meio do grafismo, ou seja, que a partir do desenho produzindo o humor no leitor. Bom, nós podemos encontrar o gênero textual em praticamente todos os suportes de informação gráfica, ou seja, quais são esses suportes, professor? Jornais, revistas e a própria internet. E qual é a origem do termo cartoon? Bom, o termo cartoon é uma forma aportuguesada do termo inglês cartoon, que significa cartão. E o termo cartoon tem origem na palavra italiana cartone. Bom, ele se utiliza de elementos da história em quadrinhos, como balões, cenas e as onomatopeias. Pode apresentar ou não, tá, pessoal? Não necessariamente possui. E que é o objetivo deste gênero textual, desse cartoon? Bom, ele quer expor uma opinião, um ponto de vista a partir de um desenho, que pode ou não ser acompanhado de legenda. E aí aqui é um aspecto muito importante, pessoal. O cartoon em si pode apresentar linguagem verbal, ou seja, texto, ou não. Geralmente ele acompanha de alguns textos a ponto de ser considerado linguagem verbal. Mas geralmente ele não é ligado a esse texto, por ter uma linguagem não verbal, ser mais a imagem e a partir da imagem nós entendermos o que está acontecendo naquele contexto. Bom, ele também pode ser considerado uma forma de levar ao público leitor, de maneira diferenciada e rápida, o debate sobre os mais variados temas da atualidade. E aqui é um assunto muito importante para a gente entrar. A maioria dos personagens que são utilizados nos cartoons, eles não possuem ligação a um personagem da vida real, ou seja, eles são personagens fictícios, ok? E o outro assunto que nós temos que tratar também que é importante é a diferenciação de assunto e tema. Se eu digo algo mais abrangente, mais amplo, eu estou ligado a um assunto. Por exemplo, o assunto é o meio ambiente. Agora, se eu quero dar um tema, é algo mais específico, que entra dentro do assunto. Se o assunto é o meio ambiente, eu tenho o tema, por exemplo, a poluição, que está ligado ao assunto. O tema ele é mais específico, o assunto ele é mais amplo, mais abrangente, tá? Algumas características deste gênero textual, tá? Ele pode ser constituído de linguagem não verbal e verbal. Lembrando, linguagem não verbal são as imagens e verbal é o próprio texto, as palavras que estão escritas. Ele possui sátira, ou seja, ele tira sarro de uma situação, ele produz um humor, ele produz uma ironia, ele produz algum aspecto cômico, ele entrelaça, ou seja, ele mistura palavras e imagens e a partir disso produz o sentido no leitor, além de utilizar os personagens fictícios que eu mencionei anteriormente. Aqui agora nós temos alguns exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo aqui de um cartoon. Nós temos a professora, dois colegas, né? Um menino e uma menina, e a professora realiza uma pergunta. Me deem o nome de um bicho bem conhecido que comece com a letra A. E aí o menino, muito esperto, diz que o bicho conhecido com a letra A é o tal do Aedes aegypti. Ou seja, ele trouxe um tema muito importante que o Aedes aegypti é um mosquito que porta o vírus da dengue, que ele a partir da picada pode transmitir o vírus da dengue. Então o autor buscou de uma maneira mais humorística trazer esse assunto da dengue, que é um tema ainda atual. Aqui nós temos um outro exemplo, pessoal. Então, a análise não verbal agora. Nós temos aqui dois personagens na primeira tirinha. Então tem um senhor que parece ter uma auréola, né?
essa espécie de arco em cima da cabeça, e um cadeirante, né? Bem sorridente. E o cadeirante diz o seguinte, agora análise verbal. Por favor, o senhor poderia me dar uma... Então ele usa reticências, porque ele não conseguiu nem finalizar a frase, e o senhor, aparentemente santo, entrega um dinheiro, acreditando que ele poderia estar pedindo dinheiro, mas na verdade no segundo quadrinho ele apenas pede uma informação, e ele fica bravo. Não é só pelo fato de ele usar uma cadeira de rodas que ele necessita de dinheiro. Então é uma crítica também em forma de humor, que as pessoas julgam muito a situação voltada ao lado material. Às vezes a pessoa ali queria só uma informação e não deu nem tempo de perguntar, porque o outro já interpretou de maneira errada. Aqui nós temos mais um exemplo. Então aqui nós temos a cidade do Rio de Janeiro. Analisando o desenho agora, nós temos uma mãe, né, totalmente estereotipada, com uma forma de desespero, poucos dentes na boca, um cabelo ali meio misturado, meio arrepiado, meio junto ali, e uma criança também com poucos dentes, com poucos cabelos, que encontrou ali uma espécie de uma bala, né? Agora na linguagem verbal, vamos ler o que está escrito. Então, no rio, a criança diz: Mãe, olha o que eu achei. Aí a mãe diz: Solta isso, menino, tu quer morrer? Isso é uma bala perdida. Ou seja, o menino encontrou uma bala perdida que, infelizmente, pessoal, é algo que acontece no dia a dia no Rio de Janeiro. Conflitos entre pessoas, bandidos ligados ao crime e os policiais. E pessoas inocentes acabam sendo vítimas de balas perdidas, ou seja, de disparos que não tiveram a intenção de atingir aquela pessoa. E aí a criança encontra achando que aquilo é o máximo, que é uma forma de brinquedo que ele poderia utilizar. E a mãe fica horrorizada com essa situação. E é uma forma humorística de tratar a crítica desse tema importante no Rio de Janeiro, que é o tema da bala perdida. Bom, agora, pessoal, eu gostaria que vocês abrissem a apostila lá na página 37, tá? O professor colocou a tirinha aqui, a imagem em inglês que eu tirei da internet. E vocês têm a tradução do texto logo abaixo, para a gente realizar alguns exercícios, tá? Bom, então ali na página 37, o primeiro exercício. Ele está dizendo o seguinte: que elementos não verbais você percebe nesse cartoon? E aí, o que nós conseguimos interpretar de elemento não verbal? A análise aqui da imagem em si. Bom, nós conseguimos perceber que é um casal escrevendo ao computador em seu lar. E tem uma caneca sobre a mesa. São os elementos que nós conseguimos perceber com essa imagem aqui. Nós temos o casal escrevendo no computador e uma caneca na mesa. Número 2. Com relação à linguagem de composição desse cartoon, assinale a alternativa correta. Então aí vocês têm três alternativas, A, B e C. Então, a alternativa A está dizendo que ele é composto de linguagem verbal e não verbal. Então vamos voltar lá. Aqui eu tenho linguagem não verbal, pois eu tenho a imagem em si, e logo abaixo eu tenho uma descrição, né? Então eu tenho palavras aqui, então ela está ligada à linguagem verbal também. Então, é a primeira alternativa, é composto de linguagem verbal e não verbal. Número 3. Que aspectos principais do desenho revelam traços caricaturais? E aí? O que diz aí que esses personagens estão ligados a uma espécie de traços de caricatura? Bom, a gente pode perceber que o pescoço da mulher nesse desenho, pessoal, ele é fino e o do homem tem um pescoço mais grosso, né? Ambos os olhos e narizes dessas personagens são grandes. Então é uma espécie de caricatura que ele apresenta da personagem. Ou seja, o personagem é um personagem fictício. Provavelmente o pai e a mãe de uma pessoa, né? Número 4. Analise a postura do pai e da mãe frente ao computador. O que a postura de ambos revela? E aí? Eles estão felizes, eles estão tristes, eles estão preocupados? O que vocês acham, pessoal? Bom,
Aqui mostra que eles têm uma preocupação ao não ver o filho. Como que a gente chega a essa conclusão, pessoal? A partir do texto que está escrito logo abaixo, que vocês têm aí a tradução, que é o querido Andy, como você está? Sua mãe e eu estamos bem. Nós dois sentimos saudades e esperamos que você esteja bem. Ansiamos por vê-lo novamente da próxima vez que seu computador estragar e você vier aqui embaixo comer alguma coisa. Com amor, mamãe e papai. Então, esse textinho aí já leva à questão número 5. Analise como o pai se comunica com o filho. Como é o texto? Comente o que a linguagem usada revela. E aí, pessoal? Então, o texto não lembra uma forma de uma carta? Porque ele começa com uma saudação, né? Querido Andy, como você está? E o tipo de linguagem que ele utilizou aí, pessoal, totalmente formal, que nós utilizamos em cartas. E por que que ele usou essa linguagem, pessoal? Bom, provavelmente que ele mostra um distanciamento, né? Que o filho, por utilizar muito o computador, não há uma interação entre a mãe e o pai e o próprio filho, pois este fica só ligado ao computador. E o pai até comenta nessa carta, né? Que a próxima vez que o computador quebrar, que eles vão conseguir ver o filho novamente, pois o computador estava muito tempo do filho. E aí esse cartoon traz uma crítica muito importante, que às vezes nós passamos muito mais tempo desligado a uma máquina do que com nossos próprios pais, os nossos parentes, nossos entes familiares, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. E o professor passou uma tarefinha para a próxima semana, no dia 4 de maio, que são os exercícios 6 ao 15, das páginas 38 e 39. Parece que é muito, pessoal, mas são perguntas bem breves, tá? Que a gente consegue finalizar esse gênero textual por hora. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, estarei à disposição. Um forte abraço e até semana que vem.